Durante os anos 80 e 90, moradores de diferentes cidades brasileiras relataram a presença do mesmo homem. Ele não falava, não pedia nada, não corria, apenas caminhava, carregando um saco pesado demais para estar vazio. Essa figura, que hoje assombra o imaginário infantil, tem uma origem muito mais sombria e real do que a maioria das pessoas imagina. O que vou te contar hoje não é a lenda que seus pais usavam para te fazer obedecer. É a história por trás dos relatos, o caso que o Brasil parece ter se esforçado para esquecer. Para muitos, o homem do saco virou apenas uma história para assustar crianças, uma ferramenta de disciplina, uma fábula para garantir que os pequenos não ficassem na rua até tarde. Mas o que quase ninguém lembra é que os primeiros relatos não envolviam crianças. Não eram contos de ninar com um fundo de ameaça. Os primeiros relatos vinham de adultos, vigias noturnos, acostumados com o silêncio e as sombras da madrugada, porteiros que viam o mundo passar da segurança de suas guaritas, caminhoneiros cruzando estradas desertas sob a luz da lua, moradores de áreas rurais, gente que conhecia cada som e cada movimento da noite. Essas pessoas, calejadas pela vida e nada inclinadas à fantasia, começaram a descrever a mesma aparição nos lugares mais distintos do país. Era como se uma sombra estivesse se espalhando silenciosamente pelas bordas da nossa sociedade. E essa sombra não estava interessada em assustar crianças. Ela tinha outro propósito, muito mais inquietante. A descrição era sempre parecida, quase como se todos tivessem visto a mesma fotografia fantasma. Um homem magro, com uma silhueta que mal se destacava na escuridão, roupas escuras e gastas, e um chapéu ou capuz que escondia o rosto, deixando-o na mais completa penumbra. Mas o detalhe que ninguém esquecia era o saco. Um seiko grande, de estopa ou um tecido grosso similar, pendendo do braço ou jogado sobre o ombro. Ele surgia sempre à noite, caminhando devagar, com um ritmo constante e perturbador. Nunca falava com ninguém. Não olhava para os lados, apenas seguia seu caminho, como se tivesse um destino certo, mas nenhum senso de pressa. A presença dele era um ponto de interrogação ambulante no meio da calmaria da noite. Uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Quem era ele? De onde vem? E a pergunta mais assustadora de todas: para onde ele estava indo com aquele saco? Com o tempo, um padrão estranho começou a surgir, uma coincidência macabra demais para ser ignorada. Sempre que o homem aparecia em uma localidade, algo acontecia nos dias seguintes. O padrão não era imediato, não era óbvio, mas estava lá, tecendo uma teia de medo por onde ele passava. Animais de estimação desapareciam. Cães que antes latiam para qualquer movimento, de repente sumiam de seus quintais sem deixar rastros. Gatos desapareciam dos telhados. Objetos também sumiam. Ferramentas deixadas em varandas, roupas no varal, itens sem valor aparente, mas que simplesmente deixavam de existir. E em alguns casos, os mais aterrorizantes, pessoas deixavam de ser vistas. Vizinhos que saíam para trabalhar e não voltavam. Andarilhos conhecidos da comunidade que sumiam de seus pontos habituais. Uma névoa de desaparecimentos inexplicáveis parecia seguir os passos daquela figura silenciosa. O saco U, detalhe mais assustador de todos. Ele nunca foi aberto. Ninguém nunca viu o que havia dentro. Era o centro de toda a especulação. O coração pulsante do mistério. Alguns diziam que ele parecia pesado demais, arrastando levemente no chão, o peso deformando o ombro do homem.
Outros juravam que a carga parecia desajeitada, com formas indefinidas e angulares por baixo do tecido grosso. Mas o relato mais perturbador, aquele que transformava o medo em pânico, era outro. Pessoas que o viram de perto, escondidas atrás de janelas ou portas, juravam que às vezes o saco se mexia, um movimento sutil, quase imperceptível, uma ondulação, um tremor, como se o que quer que estivesse lá dentro ainda estivesse viva. Essa imagem, a de algo se contorcendo dentro daquele invólucro sujo, era o que impedia as pessoas de dormir, o que as fazia trancar as portas com mais força. O que estava naquele saco não era um objeto inanimado, era um segredo terrível que ele carregava pela noite. Os relatos dos adultos são a espinha dorsal dessa história. Não são ecos de medo infantil, mas testemunhos diretos de pessoas que cruzaram com o inexplicável. Um vigia noturno de um galpão em Minas Gerais, em 1988, contou em um bar, dias depois, sobre a noite em que o viu. Ele disse: "Ele passou por mim, a menos de 2 metros. Eu senti um cheiro estranho, um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo dolce e podre. E não consegui me mover. Fiquei paralisado, só vendo ele se afastar com aquele saco balançando." Outros relataram o mesmo, uma paralisia inexplicável, um medo primitivo que travava os músculos, uma sensação avassaladora de estar sendo observado, mesmo que o homem nunca virasse o rosto. Era como se a presença dele emitisse uma aura de perigo, um aviso silencioso que o corpo entendia antes mesmo que a mente pudesse processar. Não era só ver uma figura estranha, era sentir-se como uma presa diante de um predador. A maioria desses relatos se perdeu no tempo, virou folclore local, mas nem todos. Em 1994, em uma pequena cidade no interior de São Paulo, o desaparecimento de um homem de 42 anos, um trabalhador rural, levou a uma investigação oficial. Um boletim de ocorrência foi registrado e nele um detalhe crucial. Testemunhas, vizinhos da vítima, afirmaram ter visto o homem do saco na região naquela mesma noite. A polícia, cética no início, ouviu os relatos. A figura alta, de chapéu, andando lentamente pela estrada de terra com o saco no ombro. Era a descrição exata que vinha ecoando pelo Brasil há mais de uma década. Mas o que fazer com essa informação? Como colocar no papel que o principal suspeito era uma lenda urbana? O caso não avançou. Não havia corpo, não havia provas, não havia nada além de uma história assustadora. E como tantos outros mistérios sem solução, o processo foi arquivado. O carimbo burocrático foi a pá de cal, enterrando oficialmente não só o desaparecimento daquele homem, mas a possibilidade de que o homem do saco fosse uma ameaça real. Nunca houve uma prisão. Nunca houve uma explicação. Ninguém jamais foi identificado. Com o passar dos anos, com a chegada da nova década, os relatos foram diminuindo. O homem do saco deixou de ser visto, ou as pessoas pararam de falar sobre ele. A memória coletiva é seletiva. Esquecemos o que é desconfortável, o que não conseguimos explicar. A história do homem real, do predador noturno, foi sendo lixada pelo tempo, polida até se transformar na fábula inofensiva que conhecemos hoje. Mas para aqueles que o viram, para as famílias que perderam alguém naquelas noites, a história é outra. Talvez ele nunca tenha sido apenas uma lenda. Talvez ele tenha sido alguém que existiu, que caminhou entre nós, alguém que nunca deveria ter existido,
mas que, por um tempo, fez das noites brasileiras o seu território de caça. E talvez o mais assustador seja pensar que ele apenas parou, ou que nunca foi apenas um. Talvez ele só tenha mudado de método. O mundo está cheio de ruídos, mas é no silêncio da noite que o verdadeiro medo se esconde. É quando as sombras se alongam e cada passo na rua vazia soa como uma ameaça. A história do Homem do Saco nos lembra que nem todas as lendas são apenas histórias. Algumas são ecos de verdades terríveis que preferimos esquecer. Se você vê alguém andando à noite carregando algo pesado demais, não chegue perto.